Na parte de terça-feira, o tabernáculo é construído. E quando você lê sobre a construção do tabernáculo, você percebe que Deus, o nosso Deus, é um Deus de detalhes. Dê uma olhada rápida aqui em Êxodo capítulo 36. Eu já li cuidadosamente Êxodo capítulo 36 e também o capítulo 37 e 38. Mas agora nós vamos olhar rapidamente, fazendo um resumo destes capítulos 36, 37, 38 e 39, para ver aqui os detalhes da construção do tabernáculo. Aqui o capítulo 36, verso 8 em diante, fala que assim todo sábio de coração entre os que faziam a obra fez o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino torcido e de azul e de púrpura e de carmesim, com querubins, da obra mais esmerada as fez. As cortinas mediam 28 côvados por 4, ou seja, 14 metros por 2 metros. Cortinas de 14 por 2. Este era o tamanho das cortinas, à medida que está em côvados. Imagine que o côvado é meio metro. Então, 28 côvados seriam 14 metros. Por 2 metros. Este era o tamanho das cortinas. E aqui diz o verso 13. Também fez colchetes, 50 colchetes de ouro. Todo colchete usado ali na parte interna do tabernáculo eram colchetes de ouro. Colchetes de ouro, e com estes colchetes uniu as cortinas uma à outra e também foi feito assim um tabernáculo. Verso 14, fez também cortinas de pelos de cabras para a tenda sobre o tabernáculo, e 11 cortinas as fez. E aqui o verso 19, fez também para a tenda uma cortina de peles de carneiros, tintas de vermelho, e por cima uma coberta de peles de texugo. Também fez tábuas levantadas para o tabernáculo de madeira de cetim. As tábuas eram revestidas de ouro. E diz o verso 34, e cobriu as tábuas de ouro e as suas argolas, os lugares das barras, fez de ouro, as barras também cobriu de ouro. E então Deus fez o véu que separava o lugar santo do santíssimo, e fez as colunas. Verso 36, e fez-lhe 4 colunas de madeira de cetim, e as cobriu de ouro, e fez colchetes de ouro. E agora fala sobre a arca da aliança, aquela caixa de madeira de cetim, coberta de ouro por dentro e por fora, onde Deus mandou Moisés colocar os 10 mandamentos dentro. Esta é a arca do concerto. Ela era pequena, eram 2 côvados e meio por 1 côvado e meio, 1 côvado de altura. Fez também Bezaleel a arca de madeira de cetim. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e a sua altura de 1 côvado e meio. Então, queridos, aqui você vê o tamanho da arca. Você pode transformar essas medidas de côvado em metros, entendendo que 1 côvado seria meio metro. 2 côvados e meio de comprimento, então seria 1,25 m. A largura era de 1 côvado e meio. Para você entender melhor, você deve transformar os côvados em metros ou centímetros. E aqui diz que esta arca foi coberta de ouro por dentro e por fora, verso 2. E fez-lhe uma coroa de ouro ao redor, que era o propiciatório, essa coroa de ouro ao redor da arca, e fundiu-lhe 4 argolas de ouro, aos seus 4 cantos, num lado 2 e no outro lado 2 argolas. E aqui diz o verso 6, falando sobre o propiciatório, que era a tampa da arca. Fez também 2 querubins de ouro sobre o propiciatório de um lado, e outro lado da arca existiam 2 anjos querubins. E ainda no verso 10 fala sobre a mesa, que Deus mandou construir, a mesa que receberia os pães, os 12 pães da proposição. Esta mesa media 2 côvados por 1,5 de altura. Fez também o castiçal, verso 17, fez também o castiçal de ouro puro, de obra batida fez este castiçal, o seu pé e as suas canas, os seus copos, as suas maçãs e as suas flores da mesma peça. O castiçal com 7 lâmpadas. E o verso 25 diz, e fez também o altar de incenso.
Tem o altar de holocausto que ficava no pátio e tem o altar de incenso que estava no lugar santo. O altar de incenso era de madeira de cetim, diz o verso 25, e de um côvado era o seu comprimento, ou seja, meio metro, e de um côvado era a sua largura. Ele era quadrado, de um côvado de comprimento por um côvado de largura, portanto, meio metro por meio metro, e de 2 côvados a sua altura, 1 metro de altura. Dele mesmo eram feitas as suas pontas, e cobriu-os de ouro puro. Então, o altar de incenso no lugar santo era de madeira revestida todinha de ouro. E aqui fala no capítulo 38 o altar do holocausto, que ficava no pátio. Este altar do holocausto era de 5 côvados de largura por 5 côvados de comprimento, era quadrado por 3 côvados de altura. Fez também o altar do holocausto de madeira de cetim, de 5 côvados era o seu comprimento, de 5 côvados a sua largura, quadrado, e de 3 côvados a sua altura. E o verso 8 fala também, fez a pia de cobre. Entre o altar de holocausto e o lugar santo existia ali no pátio a pia, feita de cobre. O pátio, ele media 100 côvados por 50, ou seja, 50 metros por 25, 50 metros de comprimento por 25 de largura. Este era o tamanho do pátio, todo cercado por cortinas. No capítulo 39, nós lemos sobre as vestes dos sacerdotes. Deus deu orientações com detalhes de como a veste dos sacerdotes e do sumo sacerdote deveriam ser fabricadas. Capítulo 39, verso 1 diz: assim fizeram os vestidos santos para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fez o éfode de ouro, de azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido. E aqui diz o verso 5 que tinha um cinto de artifício do éfode. E o verso 7, também prepararam as pedras sardônicas engastadas em ouro, lavradas com gravuras de selo com os nomes dos filhos de Israel. Então tinha o nome das 12 tribos de Israel nessas pedras engastadas em ouro. E aqui diz o verso 8, e fez também o peitoral de obra do artífice, como a obra do éfode de ouro. Então existia o peitoral que o sumo sacerdote usava. E aqui diz o verso 9, quadrado fizeram o peitoral, o seu comprimento era de 1 palmo e a sua largura de 1 palmo dobrado. E engastaram nele 4 ordens de pedras. O peitoral tinha quais pedras? Uma ordem era feita de sárdia, topázio e carbúnculo, a segunda ordem era feita de esmeralda, safira e diamante, e então a terceira ordem era feita de jacinto, ágata e ametista, e a quarta ordem era feita de turquesa, sardônica e de jaspe. Estas pedras, pois, eram segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes, de gravura de selo, cada uma com o seu nome, segundo as 12 tribos. Este era o peitoral. Meu querido irmão, aqui no capítulo 39, verso 30, diz: fizeram também a folha da coroa de santidade de ouro puro, e nela escreveram o escrito como de gravura de selo, santidade ao Senhor. Na fronte do sacerdote, do sumo sacerdote, estava esta coroa, a folha da coroa da santidade de ouro puro, com a inscrição Santidade ao Senhor. Os israelitas construíram minuciosamente o tabernáculo e as instruções que Moisés havia recebido no Monte Sinai foram seguidas atentamente. Diversas peças foram construídas. Primeiro, o tabernáculo. Segundo, a arca. Terceiro, a mesa. Quarto, o candelabro. Quinto, o altar. Sexto, o altar do holocausto. Sétimo, a bacia de bronze. Oitavo, o pátio. E então, nono, o material usado no tabernáculo. Meus queridos, as cerimônias do tabernáculo expressavam virtualmente as verdades do Evangelho, ilustrando o plano da redenção divina. As diversas cerimônias retratavam, primeiro, como Deus odeia o pecado e lida com ele. Deus ama o pecador, mas Deus odeia o pecado. Número 2, como salva os que se arrependem. Número 3, qual será o destino dos ímpios? Número 4, como o Senhor garantirá uma eternidade gloriosa sem a presença do mal, ou seja, o novo céu e a nova terra.
Duas cerimônias diferentes, mas intimamente relacionadas, eram realizadas no santuário. Uma cerimônia diária e uma cerimônia anual. No serviço diário existia a morte de 2 cordeiros. É o contínuo sacrifício, um cordeirinho que morria às 9 da manhã, outro cordeiro que morria às 3 da tarde. Este era o serviço diário do sacerdote. Mas existia o serviço anual, que era no dia 10 do 7º mês, o dia da expiação, o dia do juízo. O perdão era dado diariamente. Pelo sacrifício feito do cordeiro da manhã e do cordeiro da tarde, estava Deus provendo perdão para todo o povo de Israel. Diariamente o perdão era provido. Mas, queridos, uma vez por ano era o dia do juízo. Deus tem o juízo celestial. O juízo celestial está tipificado pelo juízo que existia no dia da expiação, dia 10 do 7º mês, chamado de purificação do santuário. O serviço anual ilustrava como Deus eliminaria o pecado, resolvendo esse problema, garantindo uma eternidade livre do mal. Esse ministério de 2 fases se cumpre no ministério de Cristo lá no santuário do céu, em 2 etapas, no santuário celestial, onde ele efetua a obra de Deus em nosso favor. Quando Jesus subiu ao céu, ele inaugurou o santuário celestial no dia do Pentecostes e iniciou ali o ministério no lugar santo, sendo intercessor, mediador nosso. Esta é a primeira fase no santuário celestial. Mas a segunda fase começou em 1844, o dia da purificação do santuário celestial. O juízo celestial começou em 1844, como a profecia de Daniel 8,14 indica de forma matemática e exata. A profecia dos 2.300 anos, que acabaram em 1844, mostra que a purificação do santuário celestial, o dia do juízo celestial, começou ali em 1844, começando pelo juízo dos mortos. Portanto, meu querido irmão, as 2 fases no ministério do santuário da terra, o serviço diário e o serviço anual, eram profecias. Os serviços diários apontavam para a intercessão contínua de Jesus Cristo no lugar santo do santuário celestial. E o serviço anual, o dia da purificação do santuário, indicava o juízo celestial, que começou em 1844. Queridos, o santuário da terra era uma representação do plano da salvação. As próprias festas do santuário da terra, a festa da Páscoa, a festa dos pães asmos, a festa das primícias, a festa do Pentecostes, a festa das trombetas, a festa da expiação no dia 10 do 7º mês e, finalmente, a festa dos tabernáculos, a festa da colheita, que durava 7 dias, estas 7 festas eram proféticas, eram profecias apontando para o ministério de Jesus Cristo, que morreu exatamente no dia da Páscoa, que ressuscitou exatamente no dia das primícias, que inaugurou o santuário celestial exatamente no dia do Pentecostes. Queridos, e iniciou a purificação do santuário celestial, o juízo celestial, exatamente no dia 10 do 7º mês do ano 1844, conforme mostra a profecia de Daniel 8,14, os 2.300 anos. E a última festa, que é a festa da colheita, que dura 7 dias, é uma profecia da volta de Jesus para buscar a sua igreja e arrebatá-la para o céu numa viagem espacial de 7 dias. Aleluia! Aleluia!